então nós estamos no primeiro painel, quando estamos falando que ler junto é mais divertido. E nós queremos agora chamar a escola CIEP Samora Machel, invertendo aí a ordem. E o Jonatas é o representante dessa escola e vai falar aqui nesse momento sobre a Maratona de Histórias. Eu creio que vai ser muito legal também a gente ouvir essa experiência. Boa tarde, eu me chamo Jonatas Brasil, eu sou professor da sala de leitura, atuo no magistério já há 14 anos, especificamente na sala de leitura há 5 anos, mais ou menos. E primeiramente eu gostaria de agradecer aos parceiros da educação por esta oportunidade de a gente estar aqui realizando essa troca de experiências. Isso realmente foi muito bom, é muito bom e nos sentimos muito honrados com o convite para participar. Em nome dos 41 professores e 3 funcionários, nós estamos agradecendo esse convite e dizer que é um prazer enorme estar aqui apresentando o nosso trabalho. Nos sentimos honrados e bastante valorizados com isso, tá certo? Muito bem. Nós trouxemos, aí está a nossa escola, CIEP Presidente Samora Machel, eu preciso que se faça a contextualização para que vocês entendam. É uma escola pública, uma escola que está numa área de periferia e uma escola que está numa área de muito risco, muito risco. Ela está exatamente no meio, geograficamente, de 2 facções que o tempo todo se rivalizam uma com a outra. E está em processo de pacificação, mas ainda não chegou ainda a um resultado satisfatório que nós esperávamos. Por enquanto, ainda não. Então, ela está em uma área muito risco. São 44 funcionários. E o problema que a gente traz é fazer parte da democratização do saber, propiciar a outras experiências no campo da criatividade, da imaginação. Para isso é extremamente necessário levar em consideração a importância da leitura no processo de formação do indivíduo e sendo dever da escola promover esse incentivo. Então o que a Prefeitura do Rio faz? Ela insere anualmente no seu calendário uma semana chamada Maratona de Histórias. Essa Maratona de Histórias é uma semana que está no calendário da Prefeitura, onde todas as escolas são convidadas a participarem. Nessa semana, qual é o objetivo? Promover a literatura, promover o gosto pela leitura, a importância de ler. Mais ou menos esse é o foco. Geralmente acontece ela na 3ª semana de outubro, que é a semana do livro, e coincide com o Dia das Crianças e com o Dia dos Professores. Ela vem exatamente no meio desses dois feriados, o feriado de 12 de outubro e o feriado 15 de outubro. E ela vem ali no meio. Então, essa semana é uma semana quebrada. E para a gente fazer um trabalho legal, isso dificulta muito. Então, esse ano, especificamente, nós tivemos uma ideia de não fazer nessa semana e fazer na semana seguinte, onde teríamos, então, a presença de todos os professores e funcionários envolvidos no evento. E foi uma coisa que deu certo, né? Na realidade, a gente foi ousado no sentido de fugir um pouco do cronograma e optar por uma semana seguinte, e a gente vai ver aí o resultado, que foi realmente um resultado muito legal. O público beneficiado nessa semana de Maratona de Histórias envolve toda a comunidade escolar, pais, alunos, responsáveis, professores, todos são convidados a participar desse evento. Na realidade, é um mega evento que ocorre dentro e fora da escola. Os objetivos: oportunizar à comunidade escolar atividades diversificadas que visem a promoção da leitura dentro e fora do contexto. Então, quem são os responsáveis por isso? Na realidade, é um trabalho desenvolvido por toda a comunidade escolar. A sala de leitura vai apenas sistematizar, organizar isso, mas são trabalhos que vêm de todos os segmentos da escola, realmente. Vamos ver algumas estratégias propostas para esta semana, que seria uma semana de tudo ao mesmo tempo, uma semana de culminância de projetos. Nós fizemos a sala de leitura propõe, faz o chamamento aos demais colegas, professores, para participar, dando a ele algumas estratégias, algumas opções de trabalho, né? Então a gente primeiro sugere o acolhimento dos alunos em sala de aula com a roda de leitura para o dia, a contação de histórias por um responsável, chamar esse responsável para dentro da escola, a troca de professores para que um conte histórias na sala do outro, também é uma opção, teatros de fantoche, acontecendo almoço literário, dramatização com os alunos, o piquenique literário, o banho literário, o concurso de literatura e o próprio sistema de monitoria, onde que aqueles alunos que já leem com fluência, eles passam a ler para a direção, para os APAs. APAs são
agentes de preparação de alimentos, né? Antigamente eram os merendeiros, garis, funcionários e outros colegas, e a própria troca de livros. Eu não vou me ater nesses detalhes, porque depois com as fotografias vocês vão conhecendo mais especificamente cada uma estratégia dessa. Data da realização, nós realizamos no dia 23 de outubro. O orçamento, todo o trabalho foi por meio de doações, pequenas doações, empréstimos de voluntários e pelo próprio material que a escola já disponibilizava em seu estoque. Então, por ser uma escola pública, nós trabalhamos com aquilo que temos, né? E é claro que às vezes alguns professores há necessidade de se fazer algumas doações, alguns empréstimos. Cooperar garantiu muito, porque a participação de todos foi fundamental para a definição das atividades a serem realizadas. E o que a gente aprende com isso é que juntos somos mais fortes. O trabalho individual pode nos fazer um bom profissional, mas o trabalho em equipe nos torna profissionais excelentes, pois passamos a falar a mesma língua e a sentir com o mesmo coração. Então está aí a importância, né, da coletividade, da importância da parceria, né, que sobrepõe a própria individualidade. Aí, o que deu certo? Bem, eu vou começar agora a apresentar algumas fotografias para vocês. Nossa! Algumas fotografias para vocês. Na hora da execução do evento, a gente, no corre-corre, não para nem para perceber. Mas depois, quando eu recolhi as fotografias para a elaboração do portfólio, eu me deparei com essa fotografia aqui. Durante o teatro de fantoches, né, a exibição do teatro de fantoches, alguém me enviou, algum professor me enviou essa fotografia. Gente, olha o olhar dessas crianças. Fitem nos olhos dessas crianças. Olha, alguém conseguiu fotografar a felicidade. Acho que isso aí realmente é o que nos move. É chegar a esse ponto, porque fazemos tudo em função do aluno. E quando você vê essa alegria, você vê para uma criança de uma comunidade onde não tem opções, né? Crianças que não têm opções, você percebe isso, realmente é de arrepiar, é de se comover. Outra coisa, quando trouxemos os pais, como eu falei, convidamos os pais para contar histórias, esses pais vieram e aconteceu o seguinte, eu observava que uma mãe sempre vinha na escola de uma roupa muito simples, aquilo que ela tinha. E um dia a professora chamou ela para contar a história. Gente, foi muito legal, porque eu encontrei com essa mãe, no dia que essa mãe veio, ela veio, sabe, mas ela deu tudo que tinha, ela veio toda produzida, toda... E ela chegou assim, onde que eu vou contar, professor? Eu achei isso fantástico, porque eu estava acostumado a ver essa mãe sempre pela escola, no dia a dia, né? Mas naquele dia ela se perfumou, aquele dia ela fez escova no cabelo. E eu falei, caraca, é isso que a gente conseguiu chegar. Ela se sentiu valorizada, ela se sentiu como uma professora. E ela foi para frente, foi contar, ela trouxe até uma criança pequena, né? Acho que não está aqui. Trouxe o filho dela, sim, foi muito legal. Outra coisa, o que deu certo? Vários profissionais da educação se unem no mesmo objetivo. Veja bem, aqui está representado eu, professor de sala de leitura, a diretora-geral, professora Maria de Fátima, e lá a professora Arlete. Nós podemos representar, digamos assim, a própria prefeitura, são funcionários da prefeitura. Mas olha só, duas colegas que tenho a honra de estar aqui me acompanhando, parceiros da educação, que também foram meu braço direito e esquerdo, que me ajudaram muito na execução do projeto. Então, está aí, os profissionais da prefeitura, está aí, os parceiros da educação, representados pelas contadoras de história, e está aí também o programa Estágio Remunerado da Prefeitura, que é a estagiária, que também faz parte de um outro projeto, também junto. Quer dizer, todos os profissionais imbuídos na mesma história. O poder criativo mediante uma situação desafiadora foi uma coisa que deu muito certo. Porque essa imagem aqui que vocês estão vendo à sua esquerda foi durante o período da manhã. E antes da ameaça, porque quando aconteceu mais ou menos meio-dia, uma mãe chegou correndo pela escola e sinalizou para a diretora, fecha tudo, porque mandaram, vão dar tiro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Desorganizou completamente a equipe de trabalho. Nós tivemos que fechar a escola às pressas, recolher todo o material, desfazer tudo o que estava acontecendo no evento. E aí depois, alguma mãe insatisfeita com o trabalho que estava desencadeando no dia, foi lá, conversou com o gerente, por que estava mandando fechar a escola, porque não era o dia de fechar, porque o filho dela estava satisfeito com o que estava acontecendo. O próprio gerente foi nesse dia na escola e dizer, isso não partiu de mim, podem continuar o trabalho. Só que nós já tínhamos desmanchado tudo.
A piscina já tinha sido esvaziada, tudo já tinha sido... E aí, como reerguer novamente? Aí ficamos frustrados, caraca, já tínhamos... Puxa vida, aí tinham guardado tudo, teatro de fantoche, as crianças, professores já tinham ido embora, criança perdida. Foi um caos. E diante disso tudo, uma professora chegou perto de mim e disse: Jonatas, vamos fazer para o turno da tarde que está chegando. Eu falei, caraca, mas já desmanchamos tudo. Vamos fazer. Jonas, imagina se fosse seu filho estudar à tarde. Pronto, quando falou aquilo, imagina se fosse seu filho. Eu falei assim, é verdade, essas crianças não têm opção, vamos fazer. Aí ali foi para o improviso. Foi para o improviso, depois da ameaça, conseguimos concluir o trabalho. E o que deu errado é essa violência que a nossa escola, o Zé Mauro conhece, é uma escola que está constantemente com o seu planejamento interrompido diante da questão da violência. Né? É uma coisa que deu errado. E o aprisionamento dos professores da sala de leitura também foi uma coisa que eu gostaria de, uma crítica que eu gostaria de deixar registrado. Por quê? Porque a Prefeitura do Rio, ela enquadra os professores de sala de leitura dentro de uma grade de atendimento. Ou seja, durante 50 minutos você tem que ficar com a turma. Depois de 50 minutos chega outra turma, 50 minutos chega outra turma. Então você tem que ficar preso a um horário. Isso é muito complicado, porque eu sou sozinho. Então imagina vocês, eu estou numa contação de história, eu começo a contar, e aí aconteceu que... Aí eu escuto na porta assim, só um instantinho. Oi. Ô tio, eu posso pegar um livro emprestado? Meu filho, tem como você voltar depois? Ele fala assim, ele pode até voltar, mas... Isso daí, muitas vezes, eles não voltam. Por quê? Porque nós trabalhamos com prazer. Né? Desenvolver a leitura, a gente trabalha com prazer, trabalha com vontades. E vontades é uma coisa que dá e passa. E se eu não soube aproveitar naquele momento, eu perdi aquele aluno que estava afim do livro. Perdi não porque eu queria, porque eu não posso. Eu sendo eu tenho 30 numa sala. Eu estava no momento de uma contação de história. Então eu acho, e aí eu venho falando, que quando estimulamos a leitura, trabalhamos com desejo, que, por sua peculiaridade, são efêmeros. Não se tem lógica cronometrar as vontades ou amarrar em um tempo específico de aula. Então deixo aqui a minha crítica. Eu acho que eu tenho outros professores aqui de sala de leitura do município que também devem ter a opinião formada acerca desse assunto. Tá, então a sala de leitura agradece a todos os amigos pelo comprometimento pela causa. Nunca qualquer floco de neve se sentiu responsável por uma avalanche. Voltaire está trazendo aí, e a gente é esse floco de neve, né? Cada um de nós, como fazemos a educação. Algumas fotos, está aí a cartaz de convite, vou passar agora bem rapidinho, que o meu tempo está encerrando. Participação da mãe, tá vendo? A mãe contando histórias. Aí a sala de leitura aproveita o momento, incentiva essa mãe, dá um presente para ela, com muito obrigado por você ter vindo, é uma forma de incentivar. Outra mãe participando, mais um incentivo da sala de leitura. A mãe que eu falei com vocês participando, a professora agradecendo a presença dela, professora contando história na sala de outra, tá aí mais um exemplo. Alunos do primeiro ano lendo para... Tudo ao mesmo tempo acontecendo no dia. Alunos do primeiro ano lendo para... os APAs, agentes preparadores de alimento, alunos lendo para funcionário, alunos lendo para diretor, alunos lendo para os garis. Aí a professora que fez esse projeto está orientando os alunos dentro da sala de leitura. Alguns alunos dos projetos de Realfabetização e Acelera trabalharam conosco como monitores, tá certo? Alunos visitando a exposição de livros de outra turma que foi executados por outras turmas. A rampa do CIEP virou uma plateia, tá vendo? Aproveitamos a rampa do CIEP e fizemos uma plateia maravilhosa para a apresentação do teatro. O teatro foi o tema da peça A Princesa e o Sapo. A princesa que beija o sapo vira príncipe. É uma história bem clássica, né? E aí tá nos bastidores o trabalho, juntamente com a minha colega, dos parceiros da educação. Gosto de frisar bem isso, porque sem elas realmente o trabalho não tinha acontecido. Muito obrigado. Está aqui a outra também, a Cristiane, também parceiros da educação, trabalhando junto conosco como apresentadora teatral. Mais uma vez a foto. E como tinha de príncipe, falamos de príncipe, por que não levar, né, o príncipe? E aí consegui com a Uniswan, do departamento de biologia, 2 rãs, que foi o ápice da nossa apresentação, porque falar sobre príncipe. E no final me aparece, no caso aqui vamos fazer o papel de sapos. 2 sapos. Né? E aí trouxemos o sapo, pegamos o sapo na mão e chamamos as princesas, as meninas bonitas que querem beijar o sapo. Realmente foi uma coisa esse sapo, e não é que a minha coordenadora realmente beijou o sapo, né? Mas professor tem essas coisas mesmo. Professora Arlete apresenta também uma dramatização com os alunos, tá vendo? Os alunos dela, um conto chamado A Onça e o Macaco, um conto simples, muito engraçadinho, pequenininho, muito legal.
a participação dos alunos, tá vendo? E findamos o dia da manhã, né, antes de começar o tiroteio, com um grande banho com literatura, onde alguns alunos tiveram autorização dos pais a entrar, outros até mesmo sem autorização pularam a piscina e foram correndo para casa, né? Os que não tinham olhavam para o lado de fora, mas isso foi pela parte da manhã. E à tarde foi aquele improviso que teve que acontecer, mas eu agradeço muito essa professora que me incentivou, e ela, com o horário da Cristiane terminado, a Cristiane precisou sair, porque o horário dela tinha terminado, ela assume o papel da Cristiane, diz, não, Jonatas, vamos fazer, pensa no seu filho, vamos continuar o projeto, e eu agradeço muito a ela, queria muito que ela estivesse presente, mas não pôde, porque realmente foi uma colega que na hora que me deu a mão forte para que o projeto não parasse. E aí ela pegou, vestiu a camisa mesmo, continuou tocando o trabalho. À tarde a professora apresenta a peça As Borboletas, né? Faz um jogral com os alunos, do Vinícius de Moraes, e vamos também nesse mesmo dia o acompanhamento com os professores da Sala de Leitura Polo da Bahia, que foram acompanhar e prestigiar a execução do evento. E o que fizemos também outros anos foram concursos para alunos, né, que fizeram a prova de interpretação de texto, aí fizemos a premiação, e café com os professores, no dia dos professores, trazer esses professores para uma sala onde que vai ser, o aluno pergunta ao professor, o aluno questiona sobre a vida do professor, e no final bate uma foto, registra o momento, entrega a eles a um livro, quer dizer, valorizando quem deve ser valorizado. E para finalizar, a prefeitura envia, já finalizando agora, a prefeitura envia uns livrinhos para dar. Então, alguns anos eu pegava e dava o livro à criança, toma aqui, mas depois pensei, vamos entregar de uma forma mais criativa. Então o que nós pensamos? Não teve um dia que nós pensamos, vamos fazer um almoço literário. Estava na hora do almoço, vamos marcar um almoço, só que vocês, é surpresa, não fala nada com os alunos não, vocês vão descer para o refeitório, só que quando eles chegarem no refeitório não vai ter comida. Eu vou botar dentro das cubas os livros, e quando eles passarem a gente vai colocar os livros nos pratos, só para ver o que vai dar disso. Foi uma loucura, e que deu muito certo. Veja só, a surpresa dos alunos, quando sem saber de nada, eles descem para almoçar e botam os livros dentro dos pratos, né? E aí depois, é claro, a gente vestido de APA também vai fazer, o professor da sala de leitura, ele caracterizado como agente preparador de alimento, ele vai explicar com os slides que o livro ele é para a mente o que o alimento é para o corpo, e começa a trabalhar com eles essa analogia, né, entre o livro e o alimento. Qual é a diferença? Através dos slides apresentados, a gente faz um debate aberto com as crianças, e aí os maiores também, como monitores, leem para a educação infantil. Gente, é isso aí. Foi, acho que rápido. Desculpe passar do tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não temos perguntas porque o tempo foi gasto e foi extrapolado um pouquinho, o sininho já tocou, mas aí depois vocês podem conversar com o professor Jonatas. Só gostaria de fazer um destaque que a Molina, por favor, Molina, fique de pé, e a Cristiane também, são as contadoras de história contratadas pelos parceiros da educação para atuarem lá no CIEP Samora Machel. Obrigado pela presença e pelo trabalho de vocês.